Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Diálogos Lupa, uma iniciativa do Laboratório de Estudo sobre os Usos Políticos do Passado, vinculado ao Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação em História e ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que conta com o financiamento do CNPq. Hoje, quando contamos quase 4 milhões de pessoas contaminadas com a Covid-19 no Brasil, completamos 5 meses de atividades nestes Diálogos Lupa. Iniciadas logo após a Organização Mundial da Saúde ter declarado o estado de pandemia e quando começaram a ser implementadas as frágeis e sempre desrespeitadas medidas de isolamento social em nossa sociedade, estas conversas foram uma tentativa de propor algumas reflexões sobre nossa situação contemporânea. Realizamos 13 diálogos até o momento, nos quais os mais variados temas foram abordados a partir de diferentes perspectivas. Nossos convidados e convidadas, em sua ampla maioria atuando no campo da historiografia, contribuíram sempre de forma muito generosa para nos ajudar a compreender diversas facetas do que estamos nos tornando neste contexto de crise. Como não poderia deixar de ser, o conhecimento histórico sempre foi um elemento norteador dessas reflexões, fazendo da história um mecanismo de visibilidade sobre nossas experiências de tempo. Invariavelmente, o tema do ensino da história habitou muitas dessas discussões, por vezes de forma implícita e tangencial, por vezes de forma bastante direta e incisiva. O fato é que o que sempre esteve em questão nestas conversas era a nossa história. Uma história multifacetada, uma história em perigo, uma história como potência crítica, uma história sobre a qual ainda tentamos dizer alguma coisa. E o que propomos aqui hoje, trazendo novamente aquela indagação que é uma constante nos diálogos para tal história, qual ensino, essa é a nossa proposta de conversa nessa noite. Então, eis a pergunta, a provocação que sugerimos para este bate-papo, que contará com a presença da historiadora Cheryl dos Santos, que é professora da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, doutoranda em História pela URGS, e também com a presença do historiador João Carlos Escostegui Filho, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Pinheiral. Então, eu gostaria de lembrar a todos e todas que estão nos assistindo que a participação é aberta e que os comentários e as perguntas podem ser postadas no nosso chat. Então, Cheryl, João, agradeço muito pela disponibilidade de vocês para participar dessa conversa, desse nosso diálogo sobre um tema que sempre habitou todos os 13 diálogos que a gente manteve até o momento e que agora, nesse 14º, a gente fez questão de colocar esse como o centro da conversa. Então, agradeço muito pela disponibilidade e também pela generosidade de vocês. Cheryl, então, eu gostaria de começar contigo, trazendo já você para essa conversa e a partir de toda a tua formação como historiadora, da sua atuação como professora de história e também como gestora dentro do sistema de educação, né? Você já foi vice-diretora de uma escola, você atua com atividades de assessoria pedagógica, enfim, você tem uma vasta experiência no campo da educação como um todo, mas sobretudo do ensino da história, né? Então, eu te pediria para começar falando um pouco dessa tua trajetória, como é que foi esse processo da graduação como estudante até a sala de aula como professora, né? E, além de tudo, como doutoranda, atualmente você concilia essas atividades de pesquisa, docência, gestão educacional e, sobretudo, algo que eu gostaria de mencionar aqui, que pode ser também a parte das reflexões, você fez parte da primeira turma que iniciou o mestrado profissional em ensino da história, o Prof. História aqui na URGS, né? Você poderia também comentar um pouco dessa experiência do Prof., qual que é a importância dele hoje para a gente repensar as relações entre universidade e escola, mas também toda essa discussão envolvendo o campo da teoria da história com o campo do ensino da história. Então, mais uma vez, te agradeço e fica à vontade aí para as tuas colocações. Nossa, Fernando, tu falando assim me deu até um negócio de, meu Deus, eu faço tudo isso mesmo, né? Enfim, deu até um cansaço. Bom, mas boa noite a todas e todos. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, então, com o pessoal do Lupa e o pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube. Eu acho que é uma das poucas vantagens que essa pandemia nos trouxe são essas possibilidades de dialogar online, né, com pessoas em diferentes lugares e diferentes tempos.
se é uma das coisas que a gente vai poder guardar desse momento maluco aí. Bem, como tu bem disseste, eu sou licenciada em História, e é muito engraçado falar sobre a minha caminhada em direção à sala de aula, porque a minha mãe que está aí, que eu já vi que ela está aí, me lembro que quando eu passei no vestibular da URGS, eu vim do interior, e a gente veio fazer matrícula, não existia matrícula online, tá, gente? A gente tinha que ir lá no Decorde, no centro, fazer a matrícula. E, e aí perguntaram assim, licenciatura ou bacharelado? Eu nem sabia o que era bacharelado. Eu fiz o vestibular para ser professora de história. Eu não tinha. Eu ainda me olhei para a mãe me olhou assim. Ainda bem que a menina do Decorde foi muito sensível, me explicou o que era a licenciatura, o que era a bacharelado, porque eu não via outra possibilidade de fazer a faculdade de história que não fosse para ser professora de história. Claro, por estar foi entrando na URGS, os caminhos me levaram à pesquisa, né? O curso de licenciatura na URGS, ele mesmo sendo uma licenciatura e atualmente tendo um currículo um pouco mais voltado para o ensino, eu entrei na URGS em 99, então ainda era um curso muito duro, com pouca interface com o ensino de história mesmo. E na graduação, então, fui caminhando para a pesquisa, eu trabalhei com escravidão, né? Principalmente com famílias em cativeiro, eu fiz o primeiro mestrado eu fiz um mestrado acadêmico, clássico, lá com o professor Paulo Moreira na Unicinos, porque eu fiz um estágio no arquivo histórico. Então, digamos que eu comecei a rota meio desviada. Eu cheguei aqui para ser professora de história e eu me vi pesquisadora. O que não é ruim, de maneira nenhuma, mas já dá um pouco do tom de como a minha carreira reflete isso que eu imagino, que não tem uma dicotomia entre essas duas interfaces, né? Ainda saindo da graduação, eu trabalhei muito com comunidades quilombolas, que foi algo que me marcou muito dentro da minha carreira como pesquisadora, a possibilidade, porque foi quando eu comecei a enxergar mais nitidamente essa interface entre essa pesquisa, né, e a vida real das pessoas, que é essa interface com as comunidades quilombolas. Antes ainda de entrar em sala de aula, eu passei pelo Museu de História da Medicina, onde eu trabalhei com educação patrimonial e gestando o setor educativo do Museu de História da Medicina, que também foi uma... Então, assim, eu fiquei sempre tangenciando até eu entrar para o Estado, a passar no concurso e ser professora de sala de aula. E é nesse momento que o prof entra na minha vida e entra meio que para salvar o meu desespero. Porque qual foi o meu desespero? Em sala de aula, tudo aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer, com tudo que eu já tinha trazido de bagagem, por exemplo, ter feito um mestrado trabalhando com famílias escravizadas, trabalhado com comunidades quilombolas, dentro de um espaço museal importante, não conseguia refletir dentro do meu trabalho em sala de aula. A rede, eu sou professora da rede estadual, que todos os colegas que aqui estão sabem, é uma rede que nos suga muito, a gente tem pouco espaço para reflexão, e o prof foi essa oportunidade. Então, quando abriu a possibilidade de fazer o prof, primeiro espanto foi da família, disse, meu Deus, para fazer outro mestrado. E eu disse, sim, é outro mestrado, mas era outro mesmo, era uma possibilidade de dialogar, de fazer esse diálogo entre aquilo que eu produzia em sala de aula e que eu estava tentando desesperadamente refletir dentro do espaço escolar com a bagagem que eu trazia dessa minha carreira acadêmica. E eu acho que o prof exerce muito essa função, a possibilidade da gente refletir sobre a nossa prática na educação básica, que é algo que a gente não faz ainda. Poucas universidades oferecem essa interface acadêmica dentro do espaço escolar. Ainda a orientação ainda muito eurocentrada, branca, colonizada das nossas academias, ainda criam esses muros entre o que é a história ensinada e a história pesquisada, que é uma coisa que se a gente parar para pensar não faz sentido nenhum no mundo real, né? Então tem um desprestígio, inclusive, e ainda, nós estamos em 2020, a gente ainda tem um desprestígio desses historiadores, professores de história que estão lá fazendo a história circular, que é em sala de aula, na educação básica, né? Inclusive, né? Não estão no ensino superior, né? A própria nomenclatura já diz muito da intenção disso, um ensino superior, cá entre nós, né? E eu acho que o prof, para mim, na minha carreira, exerceu muito esse papel. E aqui, especificamente o prof dentro da URGS, também foi uma fissura importante. O fato do prof estar no IFCH e não estar na FACED
para mim, eu achei isso muito importante. Eu, como cria da URGS e vendo o quanto isso institucionalmente são questões delicadas, o prof veio para abrir essa brecha para dizer, olha só, nós somos tão historiadores quanto vocês historiadores e estamos aqui para discutir a história ensinada e as possibilidades de aprendizagem histórica. Isso para mim foi muito importante, apesar de padecer do problema da primeira turma disso, assim, de como tatear isso, né? De como fazer esse diálogo. Mas eu conheci pessoas incríveis. Enfim, eu não sei, a primeira turma é a melhor. Não há dúvidas, né? Professores incríveis, gente que está fazendo chover dentro de sala de aula para ensinar história. Então, eu enxergo o prof, inclusive até hoje, a gente continua acompanhando, eu dou uma acompanhada no que ainda se produz no prof, por exemplo, o próprio perfil de não ser um trabalho nos moldes de uma dissertação, apesar das dificuldades da gente adaptar o que é esse produto, como é que chama e tal, é uma riqueza muito grande que reflete, sim, essa riqueza que é estar historiando em sala de aula, né? Essa dinâmica toda. Então, eu sinto assim essa experiência do prof, porque veio culminar com uma série de coisas que eu já vinha trazendo. Tanto que eu entrei para o doutorado buscando aprofundar essas pesquisas, essas reflexões que eu fiz no prof, que é onde eu estou hoje, né, tentando trabalhar com a educação das relações étnico-raciais dentro do Estado, pensando aí como fazer, de fato, esse currículo conversar com a educação das relações étnico-raciais. E aí dizem aí que eu estou fazendo um doutorado, né? Não sei, há boatos, vamos ver o que vai sair disso. Maravilha. Enfim, uma trajetória bastante rica, né? Quer dizer, você fez 2 mestrados, né? Não contente com um, foi lá e realmente investiu em outro. É um investimento mesmo Da de família, tempo, é investimento pessoal, profissional, né? Envolve muita coisa, né? E os isso colegas dizem que eu mereço uma espada Jedi, né? Tipo, pelo amor de Deus, só, bimestre mereço uma espada Jedi, eu vou requerer a minha. pois é. Só para quem não é de Porto Alegre, não conhece a URGS, quando a Cheryl falou da FACED e FCH, é porque as disciplinas de ensino de história elas são vinculadas à Faculdade de Educação, que não apenas é um outro lugar institucional, mas fica afastado também geograficamente, bastante afastado do campus onde é o IFCH, que está o Departamento de História, né? E acho que você mencionou algo muito bacana, Cheryl, que é a importância do prof, como também você falou que esse negócio da atividade docente ser desprestigiada no ambiente da academia por causa da pesquisa. E eu encerrei o curso do prof agora segunda-feira e uma das alunas falou que o prof serviu muito, primeiro semestre deles, né, e entraram, enfim, durante a pandemia, curso ensino remoto, e ela falou que serviu muito para ela se reconhecer também como professora, né, pesquisadora, né? Então, esse reconhecimento de si, acho que o prof é fundamental, né? E acho que é uma iniciativa que a gente tem que defender com muito afinco, né? E, enfim, João, te trazendo aqui para a conversa, senão a gente vai ficar aqui só na turminha do prof daqui, né? E vou te colocar as mesmas perguntas também, João, para te puxar para o nosso papo, te pedir para você falar um pouco sobre a tua trajetória, e também sobre a tua, enfim, desde a formação da tua graduação, fazendo doutorado, se tornando professor da rede básica também. E eu te pediria para falar um pouco, talvez, essa atuação dentro de um Instituto Federal de Educação, né? Ou seja, que é uma experiência também que tem todas as suas particularidades dentro enfim, da educação como um todo no Brasil, como a gente sabe, né? Então, te agradeço e fica à vontade para as suas colocações. Boa noite, Fernando. Boa noite, Cheryl. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando pelo YouTube. Eu que agradeço o convite, mais essa oportunidade da gente trocar, de aprender, de poder experienciar, né? A Cheryl falou aí elas têm ampliado um pouco aí nessa pandemia nossos contatos, né? Estamos aqui em 2 estados diferentes aí, separados por uma distância grande, mas conseguindo fazer um diálogo que eu acho que é muito importante e que para mim é uma honra. Assim, normalmente eu estou do outro lado da tela, né, assistindo aos diálogos do Lupa e estar aqui agora falando, para mim é uma honra e eu te agradeço o convite.
Eu confesso que fiquei aqui ouvindo a Sharon, né, falar da trajetória dela, e eu só consegui pensar que eu queria fazer parte da turminha do Prof. História, né, como eu quis fazer parte disso daí na minha trajetória, porque eu entrei na Unirio em 2004, me formei em 2008, né, professor de História. Para mim foi uma opção secundária no primeiro momento, eu queria, na verdade, jornalismo. Cheguei a ingressar na faculdade, no UFRJ, em Comunicação Social, fiz 3 semestres e abandonei. Até hoje recebo mensagens do sistema acadêmico deles, né, essas coisas aí da vida acadêmica. E na Unirio aí eu me encontrei na história, me encontrei na discussão, fiz meu mestrado e meu doutorado na UF, na área de história mesmo, mas eu penso que se houvesse naquele momento em que eu fiz a graduação algo como Prof. História, possivelmente boa parte da minha trajetória teria sido diferente, porque eu entrei num certo conflito aí, mesmo depois de optar pela história, entre a docência, o ser docente e o ser pesquisador. Em grande parte estimulado por algo que, enfim, eu não saberia dizer como é que está hoje, mas que naquela época era muito comum, na qual o ser docente ele era uma espécie de ele era apresentado como uma espécie de discurso de lamento para os que não conseguissem ser pesquisadores, né? Ou seja, 99,9% aí dos formados, e muito baseado naquele sistema 3+1, né? O pessoal falava antigamente, você se forma na Unirio, no caso, meu diploma era conjunto, bacharelado e licenciatura, não tinha separação. Mas onde havia separação tinha isso, você ficava 3 anos aprendendo a ser historiador e depois você fazia as matérias pedagógicas numa faculdade de educação, enfim. E isso, para mim, foi um conflito, porque mesmo depois de optar pela história, a docência sempre apareceu para mim como algo mais significativo que a pesquisa. Eu sempre me senti muito melhor numa sala de aula, mesmo antes de ser professor, desde o estágio, sempre me senti melhor numa sala de aula do que no arquivo, né? E eu falo isso sem nenhuma preocupação de parecer uma ocupação secundária, como muitas vezes é apresentado, né? Essa lógica da sala de aula. Mas para mim a pesquisa em sala de aula era algo que não estava no horizonte imediato, a não ser na faculdade de educação, e eu por 2 vezes fiz escolhas que eu não digo que eu me arrependo, porque, enfim, eu me sinto realizado profissionalmente hoje, não sei como seria se eu tivesse seguido caminhos diferentes, mas por 2 momentos eu optei pela história estrito sensu no mestrado e no doutorado, quando o que eu queria, na verdade, era educação, e uma das minhas grandes vontades, enfim, as demandas futuras aí permitirem, voltar e fazer um doutorado em educação. Eu não queria pensar que concluí minha formação sem passar por essa etapa. E o Prof. História aí seria, para mim, naquele momento, né, se houvesse esse horizonte, essencial. Para mim, então, assim, profissionalmente, o ensino de História ele apareceu sempre meio que como uma reflexão, como uma questão ligada à praxis em sala de aula mesmo, né? Minha pesquisa no mestrado e no doutorado foi sobre o Brasil Império. Trabalhei com discursos sobre a escravidão no mestrado, trabalhei com discursos que relacionavam a política e a história no doutorado, mas nunca deixei de ler e estudar questões sobre o ensino de história, porque nunca deixei de ser professor. Na verdade, eu entrei no mestrado e na docência simultaneamente. Passei por praticamente todos os níveis, dei aula, a divisão que a gente faz aqui, não sei bem como é que é aí no Sul, mas imagino que seja parecido, a gente fala, dei aula no município e no estado, quer dizer, passei pelo ensino fundamental e passei pelo ensino médio. Dei aula em uma rede de educação tecnológica que não tem o formato dos estudos federais, que é a FAETEC aqui, não sei se tem um equivalente no Rio Grande do Sul, né? É do estado, voltada para a área tecnológica. Dei aula no fundamental lá também. Tive experiência no ensino superior, professor contratado, sou até hoje tutor do CEDERJ também, né? Mediador, como chama hoje, da educação à distância, então presencial, distância também, e atuo no IFRJ na pós-graduação. Então eu tenho uma experiência aí nesses pouco mais de 10 anos de docência que para mim mostra como, só serve para mostrar como eu me sinto ainda muita informação nisso, né? Eu acho que uma das coisas que eu considero mais maravilhosas na docência, sem sombra de dúvida, é a sensação satisfatória de eterna incompletude. Eu acho que isso daí abre horizontes que outras profissões talvez, enfim, não saberia dizer, mas talvez seja mais restrito. E aí, em relação a isso que você falou do Instituto Federal, né, eu tenho um brutal orgulho de trabalhar no Instituto Federal. Eu acho que o projeto, como política pública educacional dos institutos federais,
se não for a maior, está certamente entre as maiores já implementadas no país. E eu só comecei a perceber a dimensão disso lá dentro. Eu fui aluno no ensino médio do que hoje é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Tive aula num outro campus, na época chamava Federal de Química, e eu achava, quando eu fiz o concurso, que era isso, eu estou voltando para casa, quer dizer, eu estou voltando para dar aula onde eu me formei no ensino médio. Mas eu, uma vez dentro, tive contato com todo o universo conceitual, né? Temáticas como currículo integrado, politecnia, omnilateralidade, interdisciplinaridade, trabalho como princípios educativos, enfim, um universo, um conjunto tão rico, tão maravilhoso, que me faz pensar, inclusive, o que eu sou profissionalmente. É engraçado falar isso, que hoje eu não me sinto, claro, nem um historiador que dá aula, né? Isso acho que nunca me senti, mas não necessariamente eu me sinto um professor de história, estrito senso. Inclusive porque eu não sou, eu dou aula numa pós-graduação que nós tivemos a primeira turma esse ano, que é de Educação em Direitos Humanos, e trabalho com colegas com outras disciplinas lá. Então eu me sinto primeiramente professor de história, mas que dentro de uma concepção dos estudos federais nem necessariamente eu estaria aí, né? Porque a própria existência da história disciplinar em sala de aula não é algo natural dentro de uma concepção dos estudos federais. E aí, para mim, se abriu todo um outro caminho, não só porque, claro, né, um plano de carreira e a possibilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão dão uma dimensão no qual a gente, em tese, tem que fazer a pesquisa e a extensão, né? Faz parte da nossa existência profissional, mas também por pensar hoje no papel-chave que os estudos federais têm como espaço privilegiado para pensar a própria construção da formação docente. É só a gente pensar, por exemplo, não só na ideia de que lá vai da educação básica até o doutorado, para ficar no IFRJ, né? Nós temos do médio técnico, técnico de nível médio até doutorado, mas também porque há em vários institutos federais a própria licenciatura em História. Se não me engano, o o IFG tem, IFSU de Minas, IFPA, se não me engano, e o IFF Fluminense, aqui pertinho, construiu um projeto de história, que é o único que eu tive um contato mais aprofundado, que é um projeto que eu acho maravilhoso, assim. Então, na verdade, eu me sinto num espaço, dentro de uma política pública, talvez essencial, eu diria, posso estar puxando brasa para a sardinha, mas eu me sinto, assim, parte de um projeto essencial, como um locus para pensar não só formas de ensinar história, porque mantém a gente, tanto no médio técnico, no básico, quanto no superior, mas para pensar, inclusive, resistência a projetos como a reforma do ensino médio, pela nossa autonomia ainda existente, nossa autonomia didático-pedagógica e curricular. Então, eu acho que é um espaço com um potencial gigantesco e capaz aí de exercitar realmente potencial revolucionário. João, acho que você traz uns pontos, a gente já conversou em outras oportunidades, nessa tua defesa apaixonada, no melhor sentido da palavra, dos institutos, faz muito pensar na importância desse projeto e como que ele permite, de fato, isso que você mencionou, né, uma transdisciplinaridade, ou seja, o próprio docente e professor transitar por diversos ambientes, mas esse aspecto que você destacou também muito bem da formação docente, né? E como que toda essa outra estrutura que sustenta o funcionamento dos institutos é extremamente rico, infelizmente pouco mencionada no nosso espaço público, né? Ele é sempre muito pouco lembrado quando vem os índices de aproveitamento escolar, e os institutos sempre tiveram altíssimas colocações, né? Enfim, não gosto muito desse termo de rendimento, mas nesses rankings ele sempre se sai muito bem, né? Normalmente se menciona os colégios militares e, por curiosidade, se esquece os institutos federais, né? E se me permite muito rapidinho, já que você Claro. mencionou o colégio militar, que até na lógica liberal são piores que os institutos porque custam mais por aluno e entregam resultados piores. Que fique só esse registro aí que muitas vezes nesse governo não é exposto, né? Sem falar, talvez, a própria liberdade da atuação dos professores, né? Que acho que é fundamental também, né? E, enfim, trazendo a conversa mais particularmente para o tema que a gente propôs, né? Essa pergunta provocação, né? Tal história, qual ensino? Gostaria de trazer, então, mais fortemente o tema do ensino de história, ou trazer essa reflexão, essa conversa, pensando
isso dentro de um contexto de ascensão fascista, né, de disseminação de fake news, de um autoritarismo galopante em nossa sociedade, da naturalização de diversas formas de negacionismos, né? E aí a gente não precisa falar necessariamente só de história, né? Mas o pessoal da biologia também está lidando com muitos desafios dentro da sala de aula, enfim, diversas disciplinas acabam lidando também com essas múltiplas feições do negacionismo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um contexto, e aí puxando a conversa para o campo da história, um contexto de um interesse popular, digamos assim, pelo passado cada vez maior. Então, a gente consegue ver como que as pessoas têm um interesse sincero, genuíno pela história, buscam essas informações, a gente pode ver isso facilmente, inclusive nas redes sociais. E aí, Cheryl, eu te coloco uma questão, assim, como é que você vê os impasses que esse contexto contemporâneo coloca para os professores de história, né? E, sobretudo, então, indo diretamente para essa pergunta, que história você considera relevante de ser ensinada atualmente? Deixa eu te dizer, assim, eu acho que o grande impasse, ele se dá, eu pelo menos vejo que ele deriva da nossa formação ainda, né, enquanto professores de história, isso nós estávamos comentando, muito, muito, muito focada ainda. Eu reconheço que a gente tem avanços dentro de vários currículos universitários, mas a gente ainda tem uma formação muito eurocentrada, branca e elitista. Isso faz com que a gente tenha um hiperfoco nos conteúdos de história. Eles vão dizer, tá, mas então história é o problema? Não, o problema é que o mais relevante nesse momento, pelo menos para mim, é o pensar historicamente. E enquanto a gente não constrói dentro de sala de aula essas possibilidades de que os alunos pensem historicamente e largar de mão o conteúdo, e eu vou tentar ser um pouco mais nítido. Esses conteúdos emanados a partir desse lugar eurocentrado, branco e elitista, eles não fazem sentido dentro da escola. Se eles não fazem sentido dentro da escola, eles são absolutamente irrelevantes, ignorados. Então, isso faz com que as aulas de história sejam as mais chatas, que os conteúdos de história sejam os mais repelidos pelos alunos, sendo que, nesse momento de fake news, de negacionismo, essas habilidades de historiar, ou seja, a capacidade de identificar, de contextualizar, de comparar, né, seriam fundamentais para um indivíduo, por exemplo, se posicionar historicamente, raciocinar, analisar aquilo historicamente. Eles não são trabalhados. Por quê? Porque a gente ainda está trabalhando na lógica do conteúdo. Então, assim, a gente fica o 7º ano inteiro montando maquete de feudo. Feudalismo é legal? É, mas ele merece uma aula. O mais legal é a gente entender o que estava se passando na América, o que os povos nativos americanos estavam organizando e se pensando, porque é isso que vai refletir, isso que vai fazer sentido na forma como nós nos organizamos hoje. A forma como nós, a sociedade brasileira, pensamos, ela é muito mais atravessada pelos saberes americanos e africanos, por exemplo, do que o feudalismo, por exemplo, que não faz nem sentido para a Europa inteira, se a gente for, né, pensar. Não faz nem sentido para a Europa inteira, que dirá para atravessar o Atlântico e ser uma categoria para tomar tanto tempo dentro do ensino fundamental 2. Então, nós, professores no ensino básico, e eu estou dizendo isso porque eu passei muito por isso, eu saí de uma trajetória acadêmica e me vi em sala de aula com um currículo que, enfim, comparado com o currículo que eu via dentro da universidade, ele fazia até sentido, estava tudo bem na ordenzinha, Idade Antiga, Idade Média, a história quadripartite, tudo bonitinho, e aquilo não desperta interesse nenhum nos alunos, aquilo não faz eles raciocinar sobre nada, aquilo passa batido, e aí tu te esforça, faz toda a aula mais maravilhosa, e o que o aluno quer saber é por quê. E enquanto a gente não conseguir se descolar e, de fato, entender que a gente não vai formar mini historiadores, mas que a história é importante para aquele indivíduo se posicionar naquele momento, a gente vai continuar tomando pau. Porque
Quando a gente vê, por exemplo, a disseminação de fake news, a gente que já... Gente, é pensar cientificamente. História é uma ciência. Por que a gente não ensina as crianças a pensar historicamente? A pegar um determinado fato, uma fonte histórica, e fazer uma análise daquilo elas mesmas, fazer perguntas para aquilo, analisar, comparar com outro contexto, entender o contexto. Olha, por que era possível para tais indivíduos em determinados período histórico pensar assim e hoje não é mais possível? Ou porque sim ou porque não? Então, eu entendo que o nosso grande impasse é o nosso grande gerou o nosso grande problema, que é como fazer para equalizar isso. Eu acho que a gente tem essa deficiência, entre aspas, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não achei outra. Nessa formação, a nossa academia ainda, por mais esforços que a gente tenha, por exemplo, a gente tem grandes cursos de história reformulando seus currículos, a gente tem os próprios alunos tensionando, a gente tem a entrada dos alunos cotistas, a gente tem a entrada dos alunos indígenas, das comunidades que têm outros saberes que fazem muito mais sentido historicamente para nós, dentro da academia, tensionando, mas ainda é muito pouco, porque isso pouco se reflete, por exemplo, na produção de material historiográfico ou de material didático. Então a gente ainda tem esse gap, ainda tem esse problema. E isso faz com que os nossos alunos lá na ponta vejam que a história é inútil. A história é inútil porque não ajuda ele a entender nada. Então ele está lá, ele sabe tudo sobre a Revolução Francesa, mas ele não consegue relacionar o que aquele ideário de liberdade da Revolução Francesa tem a ver, por exemplo, com os discursos anti e pró-democracia hoje que invocam alguns desses. Mas por que o aluno não faz essa conexão? Porque a gente continua ensinando ele só a Revolução Francesa. A gente não ensina ele a comparar, a analisar, a raciocinar. E isso é muito difícil de fazer. E a gente não tem formação para isso. A gente não aprende dentro da universidade a pensar aprendizagem em história. O que é compreender historicamente? Quais são os mecanismos cognitivos que o aluno tem que fazer para aprender historicamente? Como é que eu levo o aluno a identificar, comparar, contextualizar? Então, e isso tem sido o nosso calcanhar de Aquiles. Isso faz com que a gente tenha o desgosto de abrir o Facebook e ter aluno nosso, que, enfim, o João deve passar por isso, que ele dá aula no médio, pior ainda. A gente tem o desgosto, que é um desgosto, porque tu tá toda, né, fazendo todo isso, aí tem um aluno lá defendendo, sei lá, a Terra é plana. E aí tu dá vontade de se matar, diz, meu Deus do céu, onde é que eu errei? Aquela coisa de mães, onde é que eu errei que o fulaninho teve 30 aulas comigo e ainda acha que a Terra é plana? Perceba, a gente tem ainda esse gap que gera esses problemas, pelo menos no meu ponto de vista, né, gente? Estou dando minha de gaiato. Já que tu perguntou, agora tu vai ter que ouvir a resposta. Não, mas é fundamental, porque esses obstáculos, no fundo, essa dificuldade de mudar currículos, assim, você colocou muito bem, né? Isso tanto no ensino básico quanto nas universidades, né? Para você fazer uma reforma curricular no departamento de história é um drama, né? É um drama, assim. E como que essas mesmas perspectivas vão sendo repetidas, vão sendo fundamentado ali. É muito difícil romper com algumas, enfim, aquilo que solidificou quase a nossa historiografia, né? Eu acho que você tocou num ponto que a gente sempre tem rememorado, que é o papel das cotas, o papel da transformação que a universidade está passando e como que isso vem tensionando as formas pelas quais a gente atua em sala de aula, né? Tanto repensando o currículo, mas repensando a bibliografia também, né? Então eu comecei a perceber durante muito tempo que a bibliografia de teoria da história era sempre branca, europeia e masculina, né? Então a gente já discutiu isso em alguns diálogos, como que essas transformações na própria bibliografia e aumentar o acervo de referenciais bibliográficos é fundamental, né? E acho que você tocou num ponto também que é muito delicado, assim, porque eu fiquei muito pensando, claro, eu vou mencionar aqui um tema que dói para todo mundo, né, que é a famosa reforma do ensino médio do Temer, né, que tinha aquele famoso ponto lá do professores com notório saber, né? E aquilo lá gerou uma comoção imensa, assim, porque vinha daquele governo, obviamente, né? Quer dizer, mas essa ideia
em si, por si só, ela não é ruim, porque você permite outras epistemologias ingressando e dando aula, né? Não precisa ser necessariamente aquela diplomada ou disciplinada, né? Quer dizer, cabe pensar o que é o notório saber, né? Obviamente que naquele caminho, nesse caminho que nós ainda estamos caminhando, isso é sempre discutível, né? Mas isso era uma brecha, né? E acho que também toda a discussão da primeira versão da base comum curricular também levou um pouco para essa reflexão, né? Mas, João, nessa mesma linha de reflexão, então, eu acho que a gente pode pensar não apenas qual história pode ou deve ser ensinada, mas também por quem que ela pode ou deve ser ensinada nesse nosso contexto, né? Então, se você pudesse abordar tanto essas duas questões também, né? Como é que você tem enfrentado esses desafios que a Sheryl colocou aqui muito bem, mas também de se lidar com tantos discursos concorrenciais e alguns discursos antagônicos mesmo ao discurso historiográfico, né? Alguns discursos que se montam a partir de um choque ou de um confronto direto com aquilo que é produzido na escola, com aquilo que é produzido nas universidades, né? Como é que você tem percebido, como é que os alunos têm chegado com essas demandas e expectativas para você? Então, é engraçado essa fala da Sheryl do Facebook, né? Porque desde o final do doutorado eu tenho me aproximado das discussões da temática da história e também porque, enfim, como um velho usuário do Orkut, né, dos bons tempos de Orkut, quem era vivo na época e atuante na época do Orkut viu todo esse traste aí surgir lá, toda essa coletânea de traste surgiu lá enfim, tava no território do humor, né? Tava no território do grotesco e de repente essas pessoas começaram a pautar não só políticas públicas porque ganharam a eleição, mas também pautar narrativas e reflexões sobre passado, presente e futuro, o que é um perigo a ser sempre avaliado. E assim, para mim, nessas discussões e aproximações, eu tenho feito projetos de pesquisa, né? Tive a oportunidade de ter várias orientandas. Aliás, uma coisa que eu acho fundamental, que eu sempre destaco nos encontros dos estudos federais, é a possibilidade de alunos do ensino médio terem bolsas de iniciação científica e poderem fazer pesquisa, né? Infelizmente, as nossas revistas ainda têm muitas restrições, então eu nunca tive o prazer de escrever em conjunto um texto com um aluno meu de ensino médio, porque elas estão no mínimo com graduandos ou com mestres ou com doutores e publicar em conjunto com eles é mais difícil. A gente acaba desvalorizando também o trabalho de coleta de dados e interpretação que esses bolsistas nos oferecem. Mas elas têm pesquisado, minhas bolsistas. Falo elas também porque a maioria das minhas bolsistas sempre foram meninas, né? Que foram minhas bolsistas até hoje, em maioria. E elas têm coletado dados no Facebook a respeito não só de narrativas sobre direitos humanos, que foi primeiros projetos que eu fiz, mas também a respeito de narrativas sobre temas sensíveis da história, notadamente aí nos últimos meses, desse último ano, a gente tem trabalhado a escravidão, né, a temática da escravidão, em páginas do Escola Sem Partido, né? Tem sido aí o último foco que a gente trabalhou. E assim, é estômago, chefe. É muito estômago meu e das bolsistas, assim, ó. É muito comum que elas cheguem e se sintam mal fisicamente no início da pesquisa, até se acostumarem com essa linguagem. O que mostra que uma certa aura que a gente ainda subestima dos nossos discentes, né, de pensar que por serem muito jovens, não conseguem ainda se posicionar sobre absurdos. A gente precisa rever isso e levar a sério a ideia de que a gente aprende com nossos alunos e nossas alunas, né? O Fernando, você mencionou a questão das cotas. Você falou uma coisa que para mim tem sido assim um aprendizado também de pensar essa questão das novas epistemologias, novos autores. Quando entrei no IFRJ, tive a oportunidade de ter colegas maravilhosos que me apresentaram esse universo bibliográfico que eu nunca tinha ouvido falar na minha faculdade, na minha formação, nem no meu mestrado, nem no meu doutorado. Não teria essa formação se não fosse colegas preocupados com questões desde o pensamento decolonial até outras práticas de educação e direitos humanos. E a gente, no início, eu me lembro, estava ainda como estudante, como as cotas apareceram com aquele ar paternalista de vamos cuidar dos pobres cotistas que estão chegando e tal, e não se pensou que eles e elas transformariam a universidade, como vem transformando, né? Agora eu acho que se começou a tentar atinar para esse tipo de transformação mais profunda. E eu acho que, em grande parte, esse pensamento, essa reflexão vem em resposta
há um primeiro baque, que eu acho que o Escola Sem Partido talvez seja aí o mais explícito dos movimentos, mas Fernando sabe disso muito bem, coisas como Brasil Paralelo e outras congêneres aí também. Depois de um primeiro baque, que eu acho que a gente meio que foi pego de surpresa, para quem não acompanhava tão aquilo desde a época do Orkut, agora novas respostas têm incorporado isso. Mas eu acho que uma questão essencial para a gente pensar essas disputas narrativas sobre o passado, em primeiro lugar, é pensar se elas são de fato recentes ou se elas sempre estiveram aí, a gente que não percebia, né? Eu tenho para mim, eu tenho me convencido disso, que se a gente for pensar só na questão da nossa temporalidade brasílica aqui, digamos, o século XIX ele é cheio disso, né? Não só porque o IHGB e o próprio romantismo estão ali, né? Como todo mundo sabe, é da questão da identidade nacional e construir uma história para a nação em construção, mas também nos periódicos, nos discursos políticos, textos publicados, panfletos, está o tempo todo presente uma disputa sobre narrativas do passado. A gente fala muito do Van Hagen, fala menos do Justiniano, né? Com Ação, Reação e Transação, que é um texto de história política recente que coloca o Brasil numa trajetória da civilização ocidental que está ali na disputa para sustentar o movimento conservador, né? Para sustentar o Partido Conservador, o Partido da Ordem e tudo mais. Ou então em momentos assim de comoção social e conflito, como a própria abolição, essas questões também do passado vêm à tona nas discussões. Talvez o que nos tenha pego de surpresa é que a gente talvez tenha se acostumado a pensar que uma certa progressiva cientificização da história e um espalhamento desse formato disciplinar, né, como tantos têm discutido, o Rodrigo Turim, o Arthur Ávila, você mesmo, como tem discutido essa questão, né, acho que a gente se acostumou tanto a pensar numa história salvacionista, numa racionalidade científica que nos livraria da ignorância, das trevas, aquele modelo iluminista bem instrumental mesmo, que nos surpreende que as pessoas olhem e falem, olha, o seu professor de história te ensinou tudo errado. E vale notar quantos livros surgiram um pouco com essa temática, né? Você aprendeu errado. Quantos textos começam com esqueça o que você aprendeu na escola, porque o que você aprendeu está errado e agora vamos ensinar a verdadeira. Claro que isso tem que ser pensado num contexto global, porque isso tem na Europa, isso tem nos Estados Unidos, começou lá bem antes do que aqui, talvez, né, na mídia e tal, mas no caso brasileiro é pensar como talvez uma certa domesticação, uma certa acomodação do processo de construir essa reflexão historiadora que a Cheryl falou, ela meio que colocou o fato de que eu ser docente formado em história basta por si só. Eu acho que nas jornadas de junho, 2013, ficou muito evidente no meme, que ficou muito conhecido, né? As suas variações, mas a mensagem frente às pessoas que defendiam a volta da ditadura, dê livros de história para ela, mais aulas de história para ela, mais professores de história. E pouco a gente falou naquele momento sobre que história estava sendo ensinada, porque eu acho que a gente ignora o fato, o que é um contrassenso, porque todos os estudos sobre o IHGB, ou sobre o ensino de história na Primeira República, ou sobre o ensino de história na ditadura, vão atestar isso, que a história não é só, e talvez nem seja muitas vezes nessa esfera pública, um fator de desestabilização, de reflexão e de crítica. É um fator de amanciamento das relações sociais. É um fator de apaziguamento. E você mencionou a Base Nacional Comum Curricular. Eu me lembro de que, tanto nessa questão quanto na questão das cotas, eu me lembro de vários historiadores renomados que escreveram texto para jornal, desde contra as cotas até contra a Base Nacional Comum Curricular, não criticando, enfim, claro que qualquer documento é passível de crítica, mas afirmando coisas do tipo que a Base Nacional matava a temporalidade, que não era história, porque aquelas temáticas não sei o que lá. Eu tive a oportunidade de ouvir um professor de História Antiga num evento sobre a Base Nacional Comum Curricular dizer que se você tira a Grécia, os alunos não têm como ser bons cidadãos, porque não aprenderam democracia grega, então como é que vão ser bons cidadãos? Se a gente vê isso vindo da academia, entender a academia, né, a história e a ciência como um campo de disputa também, nos leva a pensar que talvez a solução não seja metodológica. Ou, né, claro, metodológica para mim não seria, porque se assim fosse, não tinha essas questões dentro da academia, mas talvez não seja nem historiográfica estrito sensu, no sentido de como eu faço aquele conhecimento chegar às pessoas. Talvez seja pensar e trazer de volta a reflexão sobre a disputa política, a dimensão ético-política da prática historiadora
e pensar aquela questão de projetos de futuro que estão em disputa quando a gente ensina, quando a gente reflete, e muitas vezes ficam um pouco esquecidos, e parece que, ainda que a gente afirme outra coisa no discurso, parece que fica escondida a ideia de que uma prática historiadora é neutra mesmo, é ciência, e fica fazendo essas clivagens, né? Eu acho que é uma dificuldade a gente operacionalizar isso em sala de aula, porque embora a gente saiba aí desde o Mark Bloch que assim, a história não é a ciência do passado, né? Que o presente ardente ele é fundamental, muitas vezes a gente não tem muita reflexão sobre como esse presente entra na sala de aula. Então, para mim, a gente precisa recuperar uma tradição de pensar a história, e aí eu estou falando aqui do Walter Benjamin, né? Já antecipando aí, certamente você vai falar o final do curso da Lupa, aí que eu estou doido para ver, né? Para assistir. Pensar o Gramsci, por exemplo, e pensar como essas questões entram na disputa, de modo que a gente possa entender que a nossa ação e a nossa prática vão muito além da história-ciência e envolvem essas questões éticas e tal. Eu gosto muito de uma fala do Gert Bista, ele está falando sobre a educação em si, mas eu acho que a gente pode fazer uma ponte para refletir sobre isso, quando ele diz que dados, avaliações, números, eles podem me dizer se a educação dentro daqueles parâmetros está melhor ou pior, mas nada pode me dizer tecnicamente o que é uma boa educação, porque é uma discussão filosófica, é uma discussão ética. Então, eu acho que também isso sobre a história, né? Pensar essa dimensão de uma reflexão que envolve projetos de democracia, muito mais do que prática no arquivo ou mesmo metodologia docente em sala de aula. Acho que você tocou em alguns pontos, João. Ontem mesmo eu participei de uma live, muito do que você falou aqui foi discutido, né? Quer dizer, você mencionou essas pesquisas que vêm desde lá do Orkut, né, o Escola Sem Partido, e como que a gente deixou passar isso, né, de uma forma um pouco impune demais, né? A gente olhava aquilo ali, Olavo de Carvalho, aquele bobalhão, Escola Sem Partido, ficaram ali décadas sedimentando uma cultura reacionária, uma cultura de um conservadorismo tão grotesco como esse, e passou despercebido, né? Porque nós estávamos ali com essa ideia um pouco de, olha, estamos garantidos aqui, né? A ciência vai nos garantir, a racionalidade vai nos garantir, né? A argumentação vai evitar que a opinião prevaleça, né? E agora a gente está vendo um pouco como que isso nos desafia, né? Porque além de tudo isso, quer dizer, é importante de fato. Eu concordo muito com a Sharon, né? Essa ideia de desenvolver o pensamento histórico muito mais do que o conteúdo da história, né? Mas chega um ponto em que nessas discussões os afetos são tão maiores assim do que qualquer princípio de consciência histórica, nesse sentido de racionalidade e argumentação, que é muito difícil. E às vezes eu fico me perguntando, você mencionou, né, João, como que desde o século XIX vários desses discursos circulavam pela sociedade, né? E que de uma certa maneira a universidade ela parece que capturou, criou uma bolha em volta da história e se fechou para esses outros discursos, né? Meio que tentando garantir um certo monopólio de enunciação, talvez, e agora a gente tem que lidar com isso, né? Então, acho que é um desafio muito grande e que, de fato, nós estamos um pouco perdidos nisso. Mas eu concordo, acho que abrir as formas de linguagem, abrir as maneiras pelas quais, ou os lugares a partir dos quais se produz conhecimento histórico hoje é fundamental, né? Bom, temos vários comentários aqui do pessoal dando boa noite, falando enfim, que deu saudade enorme dos meus alunos, esse debate, a Bruna está mencionando, o pessoal aqui da pós-graduação em Educação e Direitos Humanos do Instituto, do teu instituto aí, João está dando oi aqui, o pessoal do Prof lá do Ceará, Pessoal, aqui, que estão se manifestando. Então, ainda mantendo o nosso papo nesse contexto de crises, né, como se já não bastasse todos esses desafios políticos, a gente vive num tempo de pandemia, né, que nos impõe vários desafios que remetem tanto a aprender ou talvez mesmo reaprender as condições tecnológicas para o ensino, toda essa processo talvez de digitalização das práticas de ensino e aprendizagem que a gente tem visto, né? João, você já tem essa experiência em educação à distância, mas eu vou colocar essa pergunta para vocês dois, começando com a Sharon, então, para compartilhar essas experiências com todos nós que estamos assistindo, né? E que estamos enfrentando essa realidade também, não é?
como ensinar história e que história ensinar também nesse tempo de pandemia, né? Como lidar com esse processo de ou ensino remoto ou de fato educação à distância quando ela de fato está acontecendo, né? Essa falta da espacialidade da escola, do contato físico com os estudantes, né? Com a presença, né? De ter o espaço ali da sala de aula como esse ambiente físico. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Ai, bueno, eu só tenho uma questão que se tornou muito latente, né, e é importante. Eu que trabalho com o ensino fundamental, né, com uma faixa etária bem, eu não trabalho diretamente com Fundamental 1, mas trabalho com Fundamental 2, ali do sexto ao nono ano, por realidade para fazer com algumas conexões, tá. E nessa faixa etária é fundamental, não é à toa que a nossa legislação pré-pandemia, digamos assim, as diretrizes curriculares e toda a organização da educação brasileira nunca previu o EAD para essas etapas, né, para o ensino fundamental e nem tanto para o médio. O médio sempre foi uma coisa que é possível e tal, e foi abrindo depois com os ensinos técnicos e tal. Porque a gente sente falta dessa presencialidade, compartilho muito, acho que foi a Bruna que disse, né, que dá uma saudade dos alunos, porque sim, porque tem muitas coisas que a construção que a gente faz com os alunos, ela também se dá por esse sentimento, por esse elo, por essa cumplicidade que a gente constrói na presencialidade. Mas, pensando nesse ambiente, né, remoto, híbrido, EAD e tal, eu costumo dizer, e tenho pensado nisso desde que iniciou a pandemia, que trouxe à tona problemas que nós já tínhamos dentro do sistema educacional como um todo, né? Trouxe à tona toda a desigualdade, toda a dificuldade que a gente já tinha, né, no sistema como um todo para construir essas aprendizagens. Desculpa te interromper, só que acho que o teu microfone está batendo no teu brinco ali, está fazendo um chiado. Ai, gente, essa coisa, né, de usar uns brinquinhos assim bem pequenininho, desculpa. Não, desculpa Eu te vou tirar interromper. um brinco, tá, gente? Ela vai ficar assim, se a blogueiras de moda me veem com um brinco só, vão achar tendência. Mas, assim, eu acho que trouxe à tona algumas desigualdades, né? E trouxe principalmente as dificuldades que a gente já tinha de estabelecer algumas conexões, de produzir especificamente de história. O principal problema que veio à tona, que veio com tudo agora, assim, com a pandemia, que jogou na cara da gente, é de que ficou cada vez mais evidente que ensinar pelo conteúdo é absolutamente obsoleto. Informação, nossos alunos têm acesso. E aí não é de agora. Então, eles sempre tiveram acesso. E aí é isso. E aí, como bem lembrou o João, né, nem sempre uma boa informação, mas eles têm acesso à informação. A questão é, nós estamos ajudando eles a construir conhecimento sobre isso? Então, isso ficou muito latente agora, nesse contexto de pandemia. Até tu mencionou, né, esse monopólio de enunciação. A gente se construiu enquanto os únicos emissores da história possível, a gente que ensina os alunos, a gente que fala, não, agora, com 3 cliques, eles ficam sabendo de tudo que eles acham que precisam saber sobre a Segunda Guerra Mundial, que eles adoram. Sora, eu sabia. Tu chega para dar aula, eles, Sora, tu sabia que existia uma arma, não sei das quantas, eles trazem lá uma série de informações. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Eu acho que a questão agora é que é tempo de realmente de historiar, né? De começar a criar, de no mínimo se desafiar a fazer isso com os nossos alunos. Bom, então o que fazemos com isso? Como é que a gente pode... o que é o conhecimento histórico? Porque desde pensar isso, por exemplo, os alunos têm muitas dificuldades ainda de entender que o conhecimento histórico não é neutro, mas ele também não é opinião. Ele não é opinião. Né? Então, não está naquele lugar intocado da ciência neutra criado, né? O João deu o melhor panorama possível, não é esse lugar. Mas também não é opinião. Então, que lugar é? Como é que a gente vai fazer com que os alunos construam? Isso não vai salvar o mundo? Não sei, talvez, mas acho que dá uma ferramenta para que essas crianças construam de fato. É analisar historicamente, que eles possam, porque eles são inundados agora por informações, e informações das mais malucas. Eu tenho um filho de 10 anos que adora YouTube. Então, ele tem uma historiadora em casa, mas ele retruca comigo porque ele viu no YouTube. Vejam isso. E é isso. E aí eu tenho que ter essas conversas com eles. Olha, tu sabe que essa informação que o cara tá te dizendo, ele pode ter tirado da cabeça dele.
Vamos pensar sobre isso. Como é que chega aí? Será que isso faz sentido? Aí eu faço perguntas para ele, porque isso é historiar. Esse é um procedimento, é uma operação que eu entendo que seja possível para as crianças. Olha, então tá, vamos pensar. E por que isso? E por que não? E se? Né? Porque assim eu posso construir uma nova forma de pensar. E no ambiente remoto, isso tem sido muito latente, porque as crianças que têm acesso, elas estão chegando com isso, elas estão usando. E aí outra, né? De uns anos para cá, eu tenho notado, pelo menos na minha prática, a gente se tornou meio que oráculo, né? Sora, é verdade que eles compra o guia politicamente incorreto da história do Brasil, né, entre outras pérolas, e chega e diz, ora, é verdade que não sei o quê. E aí, meu Deus do céu. Então, vamos nessa construção. É um ambiente muito dinâmico, mas eu acho que a gente tem que começar a descolonizar essa forma como a gente pensa esse conhecimento. O aluno já tem, ele é capaz de produzir conhecimento. Por que ele não é capaz de produzir pensamento histórico? Por que a gente ainda insiste em enfiar história no aluno e não perceber que ele está imerso num ambiente que produz pensamento histórico, que raciocina historicamente, que é atravessada por outras narrativas históricas? Estamos falando de outras epistemologias. Vou dar só um exemplo para encerrar. Por exemplo, um aluno que frequenta outros ambientes que são altamente históricos. Por exemplo, alunos que fazem parte de comunidades de terreiro, eles têm toda uma outra epistemologia para pensar como se pensa o tempo histórico, por exemplo. Alunos que estão filiados a outras religiões, que não são as hegemônicas. Alunos que frequentam CTG, eles constroem narrativas históricas baseadas em outros pensamentos. E por que a gente não traz isso para a aula e pensa? Porque a gente continua com aquela história colonizadinha, tripartite, que vai dar o valor lá para o conteúdo e tal, e a gente está sendo bagunçado agora no momento da pandemia. Eu espero, né? Eu espero da esperança mesmo, do verbo esperançar, que a gente consiga construir daqui para frente novas formas de encarar isso. Às vezes a gente tem umas desesperanças no caminho, mas talvez esse seja o momento da gente, de fato, dar uma implodida em algumas coisas que a gente faz para refazer e permitir que os nossos alunos historiem também. Pensem historicamente, analisem historicamente, conheçam a história e pensem sobre. A gente não vai garantir que nenhum deles não vá, sei lá, achar que a Terra é plana daqui a um tempo, mas tudo bem. Lá pelas tantas vai ter um outro lá, mas aí faz parte do jogo, né? Mas que a gente tenha essa possibilidade de usar esse momento que está nos exigindo esse novo olhar para esperançar para o futuro. Antes de passar a palavra para o João, só queria lembrar, pessoal, quem quiser participar, coloque os comentários, perguntas ali no chat que eu transmito aqui. E só um breve comentário, Charo, você falou assim, em determinada faixa etária não é possível fazer a educação à distância porque é necessária a presença, né? Mas agora no curso do Prof houve esse lamento geral, né? Quer dizer, precisa a aula ali, né? E todos os professores, seus calouros, né? Das turmas novas do Prof. E sobretudo a importância do horário do cafezinho, né? Que a gente sempre comentou, aquele horário em que muitas ideias aparecem, que é quando a gente parece que começa a deglutir melhor o que foi discutido, né? Então, como que a presença é importante, né? Porque o corpo fala também, né? Tem toda uma Os dimensão melhores performática projetos na aula, né? Os melhores projetos das escolas sempre nascem no cafezinho da sala dos professores. Melhores projetos, as melhores ideias nascem daquele cafezinho. Mas a gente podia fazer, vamos. E aí surge. Realmente faz falta. Contato, é. Bom, João, tá contigo aí a bola. Como é que tem sido a tua experiência no ensino durante a pandemia? Só fazer uma concordância aí com essa parte do cafezinho, que a nossa pós lá, né, foi ampliando e a gente desenhou o projeto. Assim, o IFRJ ele não retomou ainda o que a gente tem chamado de APNP, né, Atividades Pedagógicas Não Presenciais. Está em fase de discussão nos conselhos atualmente. E, assim, eu particularmente, eu tenho falado isso nos fóruns em que eu tenho participado, é uma questão que eu nem sei se tem uma solução, assim, viável. A gente pensa em termos do que se deve ou não fazer, mas é uma situação tão nova, tão inédita e que tem tanto em jogo dos dois lados, né? Desde aqueles que querem voltar o calendário escolar com a PNP até os que não querem, que é muito difícil tomar uma posição. E nenhuma instância tem concordância assim, entre discentes, docentes, técnicos. Não há alguns campos que concordaram voltar, outros não. Então, assim, está uma situação
em aberto. A gente espera apenas que nosso retorno com a PNP seja cumprindo um mínimo aí de requisito, porque todo mundo, como a gente fala aqui, né, todo mundo que já trabalhou na SEDUC aqui sabe o que é uma imposição do secretário de Educação para uma mistificação travestida que aparece como ensino, e na verdade é só fingimento, né? Mas, particularmente em relação ao ensino de história, se a gente for considerar isso, que dentro disso que a Cheryl está falando, né, um modelo de ensino de história que precisa ser superado porque é conteudista, porque é travado, porque tem um currículo rígido, porque ainda está naquele tempo preso a uma ideia de progresso, né, na divisão quadripartite e tal. O ensino remoto, ao meu ver, é um prato cheio para o reforço desse tipo de ensino de história. Exatamente porque divide-se o que é o ensino-aprendizagem na área de história a uma sequência de pacotes prontos para consumo nas redes virtuais e tal. E quando a gente fala isso, é curioso, né? Quando a gente fala isso de que hoje os alunos têm aprendido história em várias instâncias, ou como se apresentam, eu não vou nem falar dos guias, enfim, mas se apresentam o que para uns seria uma espécie de meio termo, os novos Eduardo Buenos, né? Antigamente era Eduardo Bueno que a gente falava e tal, mas tipo aquele canal Nostalgia e tal, programas assim, que tem Netcast e tal, tem aparecido. Normalmente, quando se fala nesses espaços outros espaços de ensino de história, se fala de formas diferentes de lidar com esse pacote, né? Outro dia eu vi um vídeo de um youtuber que era mais ou menos assim o título, 500 anos de história do Brasil em 1 hora. Então, assim, você muda a velocidade, você muda a seleção de acontecimentos, você pode, inclusive, inverter uma lógica dos grandes nomes, etc., e trazer uma história mais social, trazer uma história de baixo, mas ainda tem a subdivisão dos pacotes, ainda é um conteúdo, e aprender história aí é o aluno, a aluna assimilar esse conteúdo e conseguir reproduzi-lo. Pensar um ensino de história que envolva o que para mim tem sido o potencial mais rico para refletir o ensino de história, um rompimento, para ficar no Benjamin, né? uma explosão desse contínuo temporal, um escovar da contrapelo, um deslocamento radical do presente, trazer o presente como questão que aproximaria a gente possivelmente de uma história não cronológica, mas mais temática, né? Um ensino de história mais temático, ao meu ver, infelizmente, pouco usual nas escolas do Brasil. Acho que a gente deveria experimentar e apostar mais no ensino temático da história. Eu não vejo como, numa situação de APNP, de ensino remoto, a gente pode valorizar esse tipo de ensino. E eu estou aqui considerando que todos os problemas anteriores foram resolvidos, de acesso, de boa conexão, né? Porque se a gente começar por aí, a gente nem inicia. Mas, atendendo-se todos esses elementos prévios, será possível um ensino de história diferente do oferecimento de pacotes? Porque aí a gente cai numa tônica que tem norteado algumas discussões no IFRJ e tenho certeza que em todos os espaços. A ideia de que o professor terá que virar um youtuber. Então, nos restará conseguir formular uma estética de apresentação que, de alguma maneira, adocique esses pacotes de conteúdo. No IFRJ tem predominado, em alguns espaços, cursos e capacitações que envolvem como fazer uma boa apresentação, como fazer uma excelente abordagem, como fazer um vídeo interessante. Mas o que está nesse vídeo, nessa apresentação e nessa abordagem, isso a gente não tem discutido. Pelo menos por aqui, a discussão sobre isso é muito pouco. Então, eu tenho medo de que, para além de tudo que a tragédia da pandemia nos traz para a educação e para o ensino de história em particular, que a gente acabe fortalecendo um modelo que a gente sabe que é o modelo, assim, menina dos olhos, né? É o diamante do modelo empresarial da educação, porque é isso, porque é fácil de você compactar, oferecer para o Brasil, grava uma vez, oferece para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro e pronto, você tem aí um pacote. Nesse sentido, como a gente pode construir alternativas que passem de alguma maneira pelo ensino remoto? Eu tenho pensado para o ensino de história que a gente tem que romper, na medida das nossas possibilidades, isso que a Sharon tem falado, romper pesadamente esse currículo e trazer a pandemia para a discussão do ensino de história, trazer o presente para a discussão do ensino de história. Nesse sentido, a gente poderia, claro que exigiria da gente aí
inverter uma série de práticas que são muito costumeiras, né, nessa questão. Mas a Cheryl estava falando como a pandemia colocou em evidência uma série de questões e talvez a gente pouco falasse sem ela, né? A desigualdade voltou aí, tem voltado para o discurso público, mas desde o início da pandemia voltou de uma maneira pesada, falando em renda básica, essa questão toda. Algumas pessoas têm falado aí como a pandemia é uma espécie de balão de ensaio aí, né, para pensar as consequências do desastre climático, trazer de volta a discussão, né, do capitaloceno, antropoceno, como eu chamo e tal. Então, eu acho que trazer essa discussão para o ensino da história, a gente não vou dizer evitar, mas talvez conseguir minimizar o impacto das possibilidades de reforço do antiquarismo, da ideia de que vamos apenas pegar aqui o passado e tal, e oferecer de uma maneira com desenhinhos, com animações, com cores, etc., e está tudo bem. E é complicado, eu acho isso, porque a gente normalmente pensa a relação passado-presente, eu acho, no ensino da história, muitas vezes de uma maneira que o presente aparece muito essencializado, né? Assim, não deixa de ser uma variação do como chegamos aqui, uma variação do ídolo das origens que o Mark Bloch criticava, mas a gente, nessa pandemia, tem visto muito o quê? Para ficar em 2 exemplos, que eu acho que tem aparecido mais, um mais recente até. Tem se comparado com a gripe espanhola, tem se comparado com a peste negra, então o ensino de história aparece assim, olha, epidemias ao longo da história. E, de outro lado, tem aparecido recentemente, graças ao Bolsonaro, para não variar, a questão da revolta da vacina, voltou, né? O pessoal tem falado, comparar a revolta da vacina com posições hoje e tal. Como é que a gente pode ir além do pitoresco nessa comparação? Como é que a gente pode ir além do passado só ser um componente de iluminação, buscando similitudes que às vezes anulam a especificidade da nossa temporalidade presente? Eu acho que uma solução para isso é a gente trazer os temas difíceis, e aí eu não estou usando o sentido de difíceis no sentido do Bodo von Borges, né? Eu estou pensando em temas difíceis no sentido assim, temas em franca abertura de discussão nesse presente ardente, trazer para a sala de aulas e tratá-los historicamente. Como é que a gente pode tratar historicamente o nosso presente? E aí sim, a partir de um olhar que aprofunde essa compreensão, dê mais densidade para esse conhecimento e a gente possa tematicamente, porque eu não vejo de outra forma, né, pessoalmente, tematicamente aproximar nos poucos momentos que nós teremos do ensino remoto. Fora disso, volto a dizer, eu acho que a gente vai ficar numa disputa de quem faz o vídeo mais agradável, o vídeo mais interessante, e aí eu acho que os nossos alunos vão para os empresários que já estão fazendo isso há muito tempo, têm muito mais recurso e experiência do que a gente no notebook ou no celular. Eu acho que essa tua sugestão de partir do presente, da pandemia, também traz para o primeiro plano. Bom, a pandemia funcionou como essa espécie como se fosse um exame por contraste, né, que foi no sangue para evidenciar aquilo que tem que aparecer, né, e como que ela evidenciou muita coisa que estava ali. Mas, ao mesmo tempo, ela nos traz e tem habitado várias das discussões contemporâneas de que isso não é um acaso, né? A gente passa a viver numa condição pandêmica, né? Essa é uma primeira pandemia essas proporções, mas porventura vão ter outras e o Brasil está se tornando um epicentro também, né? Tem vários estudos que estão colocando aí a maneira pela qual o desenvolvimento econômico tem acontecido aqui, essa proximidade entre espécies, né? E a maneira pela qual as proteínas animais vêm sendo criadas é um prato cheio para o desenvolvimento de outras, enfim, formas de vírus, né? Ou para as mutações dos vírus. Eu vou colocar aqui uma pergunta que foi feita pelo Pedro Campos, colocar para vocês dois, e que dialoga com o que foi comentado, assim, mas talvez para aprofundar um pouco a discussão. Ele pede se vocês pudessem comentar mais sobre a relação do pensamento histórico diante da narrativa religiosa, que entra um pouco naqueles discursos concorrenciais que têm habitado, ou enfim, sempre habitaram, mas que agora, talvez de uma forma mais, né, como um contraponto ao discurso histórico, né? Então, com foco nas vertentes cristãs que sustentam o conservadorismo em várias frentes. Acho que isso também vocês devem passar por experiências muito variadas e intensas no espaço da sala de aula, né? Com alunos que, enfim, podem ter uma formação vinculada a determinado fundamentalismo religioso e como que isso, às vezes, é difícil de lidar.
né? Então, Cheryl, se você pudesse começar comentando. Olha, na minha prática, esse é um dos assuntos mais espinhosos que se tem, porque a gente tem, de fato, um avanço muito grande não só das narrativas, mas mais do que da narrativa dessas religiões dentro de sala de aula. É como se fosse uma monitoria constante. Eu não, assim, a Pedro, desculpa, eu não tenho a menor ideia de como a gente pode fazer isso de uma forma, assim, bastante direta e racional. Eu posso te dizer da minha experiência o que eu sempre tento fazer. Sempre colocar em perspectiva. Porque, principalmente, no meu caso, eu lido com crianças, tá? Crianças que estão muito, enfim, por sorte nossa, muito suscetíveis a esse espaço que ocupamos na vida delas enquanto professoras. Então, de alguma forma, que ninguém me escute, a gente usa o carinho que as crianças têm por nós e o respeito que elas ainda têm por nós, principalmente ali no ensino fundamental 1 e 2, para colocar as coisas em perspectiva. Vou te dar um exemplo. Eu já tive alunos, assim, duramente catequizados e que achavam um absurdo, assim, na primeira aula, um absurdo eu estar falando da criação do mundo que não era por Adão e Eva. Sim, não, foi Adão e Eva que fez o mundo. Ponto. E fechava os ouvidos. A minha estratégia era qual? Dizer sim, se isso para ti é válido, sim, mas vamos pensar como é que é isso, sei lá, para os guaranis. Vamos pensar isso, como é que é para o povo acã da costa da África, como é que é isso, como é que era para os astecas. Por quê? Porque a fase que eu trabalho, eu tenho essa possibilidade, também essa proximidade de dizer assim, então, tudo bem, nós vamos, não vou invalidar o que tu está me dizendo, mas vamos pensar e como é que é no resto do mundo. Eu consigo ter essa abertura, mas não é sempre que a gente consegue. Eu consigo ter essa brechinha para, no mínimo, estabelecer essa relação com esse aluno, para que ele entenda que, tá, eu não vou dizer para ele que o pai dele está errado, ou que o pastor está errado e tal, mas eu vou dizer, olha, mas não é a única possibilidade. Inclusive, eu sempre usei esses exemplos e essas possibilidades para trabalhar o que é a história, por exemplo, né? Olha, a história, ela não vai, ela pode ser contada de diferentes pontos de vista. Isso não significa que invalida o outro, né? Porque, por exemplo, esse ponto de criação do mundo e tal, geralmente está no 6º ano, né? Geralmente, na maioria dos currículos, está no 6º ano, que é uma fase, então, que eles são muito esponjas, muito curiosos e muito sinceros. Então, meu pai mandou dizer que, né? Porque aí chega no colégio, meu pai mandou dizer que não foi esse negócio de Big Bang, foi o Adão e Eva, né? Deus criou o mundo em 7 dias, depois criou Adão e Eva, e tem o texto certo. E é, de fato, muito sensível e delicado. O que eu tenho usado como estratégia, tem funcionado mais ou menos, porque não dá para também dizer que funciona 100%, é tentar trabalhar nessa perspectiva e mostrar para eles, olha, nós aqui estamos falando de história. E quando estamos falando de história, estamos falando de um mundo muito maior. Ó. Pega aqui o planetinha e vamos pensar como é que é nos outros lugares do planeta. Porque, inclusive, eu já posso introduzir algumas questões que são fundamentais dentro do ambiente escolar, que são as questões de respeito, né? Que para nós, o que está acontecendo com essas temáticas dentro das escolas? Elas estão virando pontos de atrito e conflito físico, corporal, não só de bullying, mas de agressão entre os alunos. Então, a gente aproveita essa oportunidade para dar esse panorama. Não sei se isso resolve, tá? Não sei se isso resolve, mas foi a forma como, dentro das escolas onde eu passei, a gente resolveu trabalhar. Tanto eu como a professora de geografia, porque são temas que aparecem muito em geografia, a disciplina de ensino religioso, que ainda existe dentro da grade curricular, então aí os pais, né, não entendem, por exemplo, quando a professora propõe, então, que a gente veja, que eu tinha uma colega, por exemplo, que trabalhava assim, nós vamos ver como as diversas religiões do mundo percebem a criação do mundo. E aí ela ousou fazer uma coisa que é chamar isso de mitologias de criação do mundo. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que, né, a palavra mitologia diz não, mas não é mentira que Adão e Eva, sabe? Então, é um cenário muito complexo. Nós, assim, as equipes onde eu passei, a gente optou por esse caminho, que é o caminho de não contrapor a criança, porque ela traz isso de algum lugar, mas ajudar ela a perceber que tudo bem, então ela pode continuar de alguma forma
filiada àquele pensamento, enfim, fiel àquilo que ela foi ensinada dentro de casa, mas ela também pode ser levada a perceber que existem outras percepções e outras possibilidades. Não sei se muito responde, tá, Pedro? Tentei. Eu acho que isso que a pergunta do Pedro também instiga a pensar esse papel da escola como esse espaço de mediação, né? E acho que a maneira que você está mencionando para o teu público, como que não dá para enfrentar direto, porque tem toda uma dimensão de valores familiares ali que é muito complexo também enfim, de desconstruir, assim, chegar e falar, tá errado, né? Não é isso. Mas e esse jogo, né, que a escola fica entre o público e o privado, ali ela faz essa mediação e é muito delicado, né? Então te passo a palavra aí, João, para você colocar aí teu comentário à pergunta do Pedro. Bom, primeiro vou falar um negócio que eu devia até ter começado falando, ressaltando isso, que para mim pensar o ensino de história e a minha prática docente é situada, né? Então, o que eu vou falar aqui, eu sou um professor de escola pública, eu tenho estabilidade, né? Ainda a despeito das tentativas de reforma administrativa, e então eu me sinto confortável para o que eu vou falar agora, considerando, claro, que a realidade de colegas da iniciativa privada, que a gente sabe que acontece muito, podem ser demitidos caso não atendam à lógica empresarial direta com os alunos, incluindo aí essas questões. A gente sabe que a Escola Sem Partido foi particularmente atuante e perverso com docentes que atuam na iniciativa privada, pressionando por demissões, etc. Então, eu vou falar dessa situação, né, deixando claro isso, e como professor que dá aula para adolescentes do ensino médio, das técnicos de nível médio, né, diferente da Cheryl aí, que está numa outra faixa etária. Nesse sentido, eu acho que existe uma questão para a gente pensar as formas concorrentes de interpretação de mundo, aí vamos pensar essa questão da história, pensamento histórico, pensamento religioso, que como eu tenho tentado pensar numa dimensão ético-política, primeiro passa por aquilo que o Boaventura de Souza Santos discute das linguagens da emancipação, né? Tentando ver aí como, por exemplo, linguagens que não a dos direitos humanos, estrito sensu, na tradição ocidental, trabalham com semelhantes buscas por linguagem da emancipação humana, incluindo aí o discurso religioso. Então, é claro que existe um abismo entre um discurso religioso de base emancipatória e um discurso do fanatismo. E a gente sabe, o darwinismo social está para nos lembrar, que a gente nunca precisou de religião para fanatismo, e a ciência, o pensamento eugenista no passado justificou muito bem o imperialismo, guerras coloniais, exploração e tudo mais, né? Então a gente sabe que tem essa primeira separação, acho que é importante fazer. Num outro sentido, embora concorde plenamente com vocês, esse papel de mediação da escola, esse papel aproximativo do afeto, ele é essencial. Eu volto aqui ao Gert Bister de novo para falar disso, quando ele vai dizer que a educação, de certa forma, eu vou adaptar aqui para o ensino de história, pensar o ensino de história como uma espécie de violação da soberania do estudante, né? Violação da soberania intelectual, no sentido de que é nosso papel como docentes de história, inseparavelmente, ao meu ver, preocupados com uma atitude historiadora transformadora, desafiar e deslocar esses alunos e essas alunas de suas convicções. É o nosso papel. É o nosso papel questionar, é o nosso papel ser aquele chato do cafezinho. O cafezinho é um lugar bom para construir projeto, mas também onde as rodinhas... Eu tenho uma amiga que ela fala que ela tem fama de espalha rodinha, porque ela chega no cafezinho, o pessoal desfaz assim quando ela chega, que já sabe que ela vai problematizar, etc. e tal. A gente sabe que a problematização ela é extremamente cansativa, né? Extremamente complicada. E se a gente problematizar tudo, a gente no limite não vive. Mas sem problematização não tem ensino de história. Então, sem problematizar as crenças de quem vem, inclusive quando o aluno e a aluna repete o que a gente falou e a gente sente que não entendeu, está só repetindo o que a gente falou, desafiar na problematização é fundamental. E os meus alunos e alunas costumam se irritar muito comigo quando estão me conhecendo, pelo menos. Depois eu acho que até a irritação diminui. Mas no início é muito comum que eles falam que não aguentam mais os porquês, porque a minha aula vai indo ali para levar o limite da explicação, algo que leva a uma outra explicação, a causalidade e tal. E eu acho que nessa questão do discurso religioso envolve isso. A gente não tem nenhum controle sobre as crenças íntimas das pessoas e a gente tem as nossas crenças íntimas que são absolutamente acientíficas também.
né? Quantos professores nós de história não acreditam em signo? Né? Daí, qual é a diferença da crença em signo, estrito sensu, e uma crença, outro tipo de base religiosa e tal? A questão é quando esse pensamento, um certo pensamento hegemônico, fanático, não é o centro da lógica identitária, não é simplesmente um discurso que compõe a múltipla identidade humana, mas se torna cobertor para a manutenção de relações desiguais, de relações opressivas e tal, que é o que o fanatismo religioso no Brasil tem feito nos últimos anos. O discurso religioso, certo discurso hegemônico religioso, que ascendeu ao poder hoje, usa Deus para justificar o extermínio. Então a gente vê isso em práticas, em uma estética, o número 38 do Aliança pelo Brasil, né? Esse fetiche armamentista, tudo isso associado a um discurso religioso que normalmente é ressaltado quando é para travar direitos, quando é para travar discussões para além da manutenção dessas desigualdades. Então, o nosso foco, ao meu ver, tem que ser menos convencer o aluno a trocar sua crença, abrir mão da sua crença em nome da ciência, porque a gente corre o risco de ter um fanatismo cientificista, o que é um perigo gigantesco também. Eu, particularmente, me preocupo quando eu vejo o Fernando conhece muito bem, que acompanha lá no Twitter, vou falar o nome não, mas certas arautas do Uma Escolha Muito Difícil, né? Quando elas começam também a contrastar, colocar contra o bolsonarismo esse discurso da ciência acima de tudo. Porque também a gente não pode entrar num cientificismo onde a ciência não possa se tornar alvo de crítica, senão morre a própria ciência. Então, nosso foco tem que ser menos nisso, no elemento da crença identitária, e eu acho que mais nos efeitos que aquilo produz. Então, se o meu aluno tem um pensamento religioso, eu não tenho nada com isso. Faz parte da existência dele, creia eu ou não naquilo. Se o pensamento religioso dele determina que a mulher está submissa ao homem, eu tenho um compromisso de discutir isso num ponto de vista histórico, numa discussão de gênero, e desafiar esse aluno exatamente a levar o limite àquelas crenças até o ponto em que elas se tornem justificadas. Eu acho que faz parte da nossa atuação docente. Não porque é religioso, porque se justificar a submissão feminina com base na ciência, nosso papel seria o mesmo. Porque aí o que entra é a submissão feminina no curso, e não de onde ela vem, ao meu ver. E se a gente for pensar, volta ao Gert Besta mais uma vez, pensar o que é uma educação emancipatória, voltar para o termo do direito romano de emancipação, onde significa, dentre outras coisas, o filho e a filha emancipar-se da tutela paterna, do pater familias. Então, a gente está falando de uma educação emancipatória que necessariamente precisa emancipar, libertar essas pessoas da tutela familiar, porque a escola é mediação, mas a escola também é transição para a sociedade civil, dentro de uma visualização esquemática, enfim. E se a escola, como a escola sem partido, por exemplo, quer, for apenas prolongamento da existência familiar, a gente não tem a menor condição de construir uma sociedade democrática. A menor condição. Porque a escola vai estar submetida exatamente aos ditames da vontade do pater familias. Numa sociedade patriarcal, pelo menos assim será. Eu acho que as duas respostas de vocês para o Pedro aí mostram muito, e aí é sempre voltar a esse ponto que acho que é aquilo que a gente não consegue abandonar, como que a história, o ensino da história é também uma prática de curiosidade, mas é aquela curiosidade que leva para a descoberta da diferença, né? Porque os alunos são sempre curiosos, mas às vezes a curiosidade pode ser a busca sempre para reafirmar certezas, né? Então, qual canal do YouTube vai comprovar aquilo que eu penso, né? Então, eles são curiosos para buscar, mas acho que reforçar essa curiosidade pela descoberta das diferenças é fundamental, né? Que entra um pouco nesse jogo de tensionar as familiaridades deles, né? Ou seja, desnaturalizar algumas evidências, né? Fernando, você me permite só um complemento rápido, Claro. que eu esqueci, que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, e aí volto para aquilo que a Cheryl estava falando do ensino de história muito conteudista e dos perigos disso, né? Eu tenho uma impressão, que eu gostaria até de ler um estudo a respeito, se alguém conhecer, que é o seguinte: eu tenho a sensação, acompanhando aí algumas comunidades, esses projetos de pesquisa, de que há movimentos de grupos religiosos mais voltados para o fanatismo para formar quadros de pastores em faculdades de história de qualidade duvidosa para que tenham a chancela do diploma de historiador para poderem atuar
em sala de aula e dentre outras coisas, né? Isso, quando teve aquela discussão do ensino homeschooling, isso apareceu em alguns grupos, eu não sei qual é a extensão disso, eu gostaria de saber se tem estudos a respeito, na verdade, o homeschooling a gente entende como a pessoa está sendo ensinada pelos pais, mas na verdade vai ser ensinado na escola bíblica dominical por pastores formados em história, em faculdades dessa, que usarão seu diploma para exercer. E aí eu conecto isso com outro elemento, porque a gente sabe que a escola ela é também um campo de conflitos entre concepções educacionais. Nós temos no IFRJ professores que afirmam, por exemplo, que a Terra é plana. Temos professores com esse discurso, não são alunos. Nós temos professores afirmando, isso já aconteceu no campus em que eu trabalho, que a escravidão no Brasil não foi ruim para os africanos. Nós temos professores que afirmam que qualquer discussão sobre tortura na ditadura é visão de professor esquerdista. Quando nós temos um cenário onde a autoridade do professor passa a ser o balizador do que deve ou não ser aprendido pelo aluno, nosso aluno chega lá, nossa aluna chega lá, vê um professor falando do racismo e outro negando o racismo. Ele escolhe, vira ensino à la carte. Ele tem as duas opções, né, os dois discursos. Ele fala, pô, se eu tenho dois professores no mesmo lugar com o discurso oposto, esse está falando o que a minha família fala, esse está falando o que a minha família não fala. Então a gente cria afinidades que não tem a ver com uma lógica democrática, crítica e reflexiva, tem a ver com adesismo. E eu acho que quanto mais a gente valorizar a figura do professor como esse sujeito que emana conhecimento, saberes e que o que ele tem que ensinar, falar e o que o aluno tem que decorar, a gente fortalece, na verdade, esse reacionarismo na própria educação. O velho doisladismo, né? Os polos, né? Como se fossem equivalentes, né? Enfim, pessoal, a gente está chegando no nosso limite de tempo aqui. Queria deixar um espaço para intervenções finais de vocês, mas tentando amarrar um pouco com algo que o João já trouxe e que acho que indicam muito das mudanças no sentido da educação contemporânea, né? A gente é formado muito, ou foi formado muito na lógica da educação para o exercício da cidadania, né? E aí vocês trouxeram vários exemplos desse movimento predatório do neoliberalismo na educação e dos riscos que o ensino remoto acaba colocando isso, né? Como fica fácil. Tem algumas universidades que já usam robôs para corrigir trabalho de aluno, né? Então, quer dizer, quase que o professor já é uma peça acessória no processo educacional, né? E, enfim, dessa prática educacional voltada para o exercício da cidadania, a gente tem visto cada vez mais projetos que envolvem a formação dos estudantes para se adaptar ao mercado pura e simplesmente. E não digo nem a mercado de trabalho, mas a lógica do mercado, essa lógica empresarial que o João mencionou. Então, assim, como intervenção final de vocês, perguntaria, né, como ser professor ou professora nesse Brasil de hoje é uma questão de simplesmente se adaptar a essa lógica ou perecer, né, e daí deixar espaço para que as máquinas acabem fazendo esse serviço, ou há uma margem de manobra para a gente poder tensionar pelo menos esse movimento do neoliberalismo. Não estou pedindo uma resposta, pode ser só um comentário, assim, ou inclusive aqui uma terapia de grupo nesse momento. Não sei, começo eu, começa o João? Posso começar? Pode começar, Xana. Eu vou começar porque eu provavelmente vou ter uma visão mais pessimista que o João. Eu estou no momento em que a gente tem que adaptar-se e perecer, né? Eu acho que o último respiro de escape ainda é a educação pública, por alguns momentos que o João mencionou aqui. A gente ainda tem uma Constituição, a gente ainda tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nos garante alguns direitos, garante aos alunos alguns direitos de aprendizagem. E tudo isso ainda, porque a gente pode terminar essa live e amanhã amanhecer sem tudo isso. E ainda tem a escola pública, as escolas públicas como esse espaço onde a gente pode trazer as discussões sem correr o risco de ser substituído por robôs ainda. Então, é muito complexo, principalmente porque eu, por exemplo, faço parte de uma rede altamente sucateada, né? Quem acompanha aqui no Rio Grande do Sul, não sei se o João acompanha um pouco, nós estamos há 6 anos, os professores da rede pública estão há 6 anos
tem um aumento, ou seja, só a gente pensar quanto é que custava um litro de leite há 6 anos atrás e quanto custa agora, para ter uma ideia de como é que está a nossa remuneração. E se não bastasse, essa miséria de remuneração nunca é paga integralmente no mês, ela sempre é parcelada, enfim, há um sucateamento objetivo dos corpos professorais. E isso faz com que a gente tenha uma perda de qualidade. E não porque o professor não quer ou não está preparado, mas é porque ele não consegue sobreviver daquela ação, por mais engajado que ele esteja. E aí, qual o lugar que se abre para esses professores? Esses projetos. Aí a gente tem uma fuga das melhores cabeças da rede estadual. A gente teve aí um concurso que foi, eu entrei no segundo, né, mas há 10 anos atrás a gente teve um concurso que entrou muita gente boa, com um gás maravilhoso para a rede estadual, e o número de exonerações não para de crescer, porque as pessoas não conseguem sobreviver daquilo que deveria ser um projeto de nação, né, que é a educação pública de qualidade. Então, a gente está nesse momento para adaptar-se e perecer, porque a gente, mesmo até quem quer manter, né, esse espaço para o debate, para a construção desse exercício de cidadania, para pensar criticamente, para poder, de fato, estender a todos os alunos, porque é isso, a escola pública ela também tem essa beleza. A gente consegue dialogar com crianças de todos os cenários possíveis. E isso é uma das riquezas da escola pública. E a gente está chegando no limite. Esse sucateamento, que não é por acaso, é um projeto, ele está, de fato, acabando com essa nossa última forma de esperança. Porque eu vou falar primeiro, porque eu acho que eu não tenho muita esperança, né? A gente está por um fio. Se a gente não conseguir uma mudança no cenário político atual muito rápida, a gente não vai conseguir reverter. A gente vai ter, sim, um avanço cada vez, um solapamento sobre dessas políticas de educação que não respondem a isso que a gente imagina, até com, inclusive, o que não deve tardar, com as mudanças nas legislações. Por exemplo, eu que trabalho com educação das relações étnico-raciais, com a legislação que já tem mais de 10 anos, já é difícil fazer esse debate. O momento em que revogar-se o artigo 26A da LDB, eu não vou poder nunca nem falar, por exemplo, ou contrapor um colega que vai dizer, olha, a escravidão foi bem legal para os africanos. Eu não vou poder nem ter esse ponto. Então, é difícil a gente encerrar uma live assim, né, sem muita esperança, mas acho que é importante a gente pensar sobre esse cenário, porque às vezes é muito fácil dizer, mas nós temos que resistir. Bom, eu posso dizer, na rede estadual, resistir hoje bravamente é tentar sobreviver fisicamente, né, dentro de um sucateamento que é muito forte e avança muito, 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 muito sobre a rede estadual. A gente ainda tem esses respiros, a gente ainda tem, por exemplo, alguns municípios que ainda valorizam e tal. A gente tem a rede federal aí que ainda está, né, como diz o João, estamos aqui ainda com uma certa estabilidade, mas o futuro é muito turvo, é muito turvo. E a gente se agarra aonde, né? Eu costumo dizer que eu me agarro na Bell Hooks, né? Cada vez que eu quero ter um pouco mais de esperança, eu dou uma lidinha no Paulo Freire e depois uma lidinha no Ensinando a Transgredir, para tentar dizer, bom, então amanhã eu vou continuar porque, não, olha só, eu tenho que esperançar, eu preciso ainda continuar, mas eu acho que a gente está entre adaptar-se e perecer. Eu acho que não tem nada, absolutamente nada de negativo em colocar essa posição, Cheryl. Eu acho que entra um pouco nessa ideia do que o João falou de um compromisso ético. Acho que tem que ser dito mesmo. E você mencionou a Bell Hooks, eu coloco aqui o comentário da Carla Barbosa, né? Ela falou que esse tipo de diálogo me lembra muito da Bell Hooks e seu livro Ensinando a Transgredir, né? Educação como Prática da Liberdade, né? E acho que para quem não é do Sul, aqui também todo esse diagnóstico da Sharon, ele se torna ainda mais nebuloso, porque não só é um projeto de precarização desses espaços públicos de educação, mas a gente tem visto também a voracidade de grupos empresariais chegando de uma forma muito intensa. Eu cito um deles, que é o tal do Instituto Cultural Floresta, que tem esse nome e que eles têm dois focos de atuação, que é a segurança pública e a educação.
né? Então, e alguns anos atrás eles fizeram uma baita doação para o governo do estado, para o estado comprar revólver, né, material bélico, né? E quando eles começarem a investir de fato em educação, quero ver o que vai ser, né? Então, alguns desses empresários já doaram tablets lá, mas com um programa específico de ensino ali que já estava dentro do tablet. Enfim, então eles estão vindo com muita voracidade, né? Mas, enfim, eu deixo agora contigo a bola, João, aí para as tuas considerações. Aí. E fica à vontade para o pessimismo que está liberado. Isso que eu ia falar, eu sinto decepcionar a Cher, não tenho a palavra muito mais otimista, não. Eu compartilho desse... faço um complemento pela realidade do IFRJ, com uma fala um pouco clichê, né? Aquela coisa clichêzona do silêncio dos bons, blá, 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 sem querer ser maniqueísta e tal, mas é de pensar não nos problemas que estão acontecendo, que eu acho que a Cheryl sintetizou aí brilhantemente, mas pensar nas respostas que a gente está dando. E aí eu fico mais pessimista porque eu acho que as respostas têm sido insuficientes. Não estou falando na ação, estou falando na forma de pensar mesmo, na forma de conceber. E aí eu dou o exemplo do IFRJ. O IFRJ, como vários outros institutos pelo Brasil, se eu tivesse que resumir, ele tem 3 formas de lidar com essa questão que o Fernando colocou, como um espaço predominantemente de educação técnica e tecnológica, né? A questão do mercado de trabalho está presente o tempo todo. Nosso Conselho Superior do Instituto Federal tem representantes da FIRJAN, né? Da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Tem lá, o cara tem um assento no conselho que define políticas deliberativas para o IFRJ. Eu já ouvi, já participei de conselhos acadêmicos, eu já ouvi de conselheiro acadêmico professor dizendo que para montar currículo a gente tem que reunir os empresários da cidade e ver o que eles querem que a gente entregue. A frase dele foi essa, o que eles querem que a gente entregue, né, como aluno, produto aluno. Eu já ouvi em reunião de conselho, conselheiro falando que projetos educacionais têm que estar o tempo todo pautados pela indústria. Então, assim, a gente tem, resumidamente, 3 formas de encarar essa relação. A primeira é de adaptação plena, então é isso. O que a indústria quer, o que o comércio quer, vamos fazer o nosso currículo para entregar o que eles querem. Digamos assim, uma adaptação entreguista. Só que tem um discurso, que é o segundo que eu coloco, que parece ser crítico dessa ideia, mas é o que me dá o pessimismo, que eu ouço também acontecer, que é as pessoas dizendo assim, nós temos que criar alunos críticos, alunos com pensamento aberto e liberdade, porque a indústria 4.0, porque os empregos vão sumir, porque está uma disputa lá e nós queremos deixar tubarões. Então, assim, tem o primeiro discurso que quer deixar a presa da cadeia alimentar, mas tem um outro que quer formar o predador. Então, assim, você vê que nenhum desses discursos, os dois são adaptáveis, só que um diz, eu estou num espaço que eu quero formar os exploradores do amanhã, e o outro diz, eu tenho que formar os que vão se encaixar no sistema de exploração. O terceiro discurso, curiosamente, é o que está na concepção dos institutos federais. É o que está na concepção de ensino integrado, de escola unitária, que pensa a transformação da sociedade, não simplesmente adaptação. Na verdade, o projeto dos institutos federais ele vem conceitualmente, estou falando do Gaudêncio Frigoto, Marise Ramos, da Ciavá, estou falando de toda uma tradição de pensar o trabalho, né, e a educação, a relação entre trabalho e educação, que vai afirmar, buscar a superação da dualidade, exatamente a superação dessa formação que vai ser para o mercado de trabalho, para obedecer, ou para o mercado de trabalho para mandar, mas sempre numa relação de desigualdade. Claro que da teoria para a prática a gente enfrenta aí todos os embates possíveis e os institutos federais estão longe de ser sequer, estou falando, pensando mais no IFRJ, mas isso acontece em outros institutos, sequer há consenso sobre o projeto dos próprios institutos. O que eu quero dizer é que mesmo com todo o arcabouço legal e conceitual, ainda há o discurso do dualismo e o discurso da precarização são muito fortes. Dito isso, ainda trabalho em cursos de meio ambiente, então quem tem contato com história ambiental e a forma como as empresas e o agronegócio pauta currículo de história ambiental nas escolas entra em desespero. Aí não tem como ser otimista mesmo, não. O negócio é complicado demais. E, por fim, aí que eu acho que é um outro elemento de pessimismo também, é que eu acho que mesmo quando a gente pensa tentando superar a condição dessa precarização e adaptação,
talvez a gente esteja muito preso no horizonte de 88. E eu estou falando isso como crítica, não como elogio. O que eu quero dizer com isso? Talvez tenhamos ficado muito presos a um horizonte de democracia, cidadania, de 88, no sentido de pensar uma determinada forma de inserção que nos obscurece outros potenciais mais radicais e revolucionários da democracia. Aí eu queria, né, trazer o David Graeber aqui, uma micro-homenagem aqui, né, falecimento, de pensar como tradições de transformação radical e democráticas se envolvem aí a tradições de impulso revolucionário. Se a gente perde essa dimensão, como professores de história, a gente está matando as possibilidades de temporalização. Pensar essas tradições radicais e pensar os futuros que foram mortos no nascimento, né, que foram exterminados nas suas potencialidades passadas, é uma forma de nos conectar, ao meu ver, no ensino, com as potencialidades futuras e buscar recuperar esses rasgos, né? Pensar a democracia, para ficar no exemplo, que é do exemplo do Graeber, né? Pensar para além da participação eleitoral, pensar como significante vazio, para usar o termo do Laclau, né? Pensar como algo que é alvo de disputa, e essa disputa vai, de alguma maneira, direcionar a forma como a gente vai entender os próprios conceitos. Porque o que eu vejo hoje muitas vezes na escola, num discurso até nosso, e eu estou me incluindo nesse meio aí como uma autocrítica, o discurso nosso para pensar a tradição democrática geralmente é a restrição eleitoral, faça lá a petição, ou seja lá o que for, para o seu prefeito, cobre o seu candidato e tal. Esse é o limite do horizonte democrático. Onde é que a gente vai discutir? Eu tenho me acostumado, né, ouvindo colegas e aprendendo muito com elas e eles, eu tenho me acostumado a ficar lendo cada vez mais discursos, aulas e tal, e contando quantas vezes aparece a palavra capitalismo, né? Seja num artigo de jornal ou seja num livro de história sobre um determinado tema. E eu acho que isso dá uma dimensão do que a gente está de fato buscando. Porque se o nosso horizonte de transformação nas formas possíveis de capitalismo, nas formas possíveis de inserção cidadã num determinado modelo de Estado, a gente perde um pouco, eu acho, do potencial transformador. Aí a questão que fica para a gente há como ensinar a história abertamente de outra maneira? Aí talvez isso dê um otimismo. Talvez esse seja o ponto de pensar otimisticamente, né, possibilidades. Mas, de novo, eu acho que a pandemia e a tragédia que a gente vê aí globalmente tem ressaltado mais, como a Cheryl falou para a gente, esses problemas que estavam um pouco ali adormecidos. E aí a gente precisa, como professores de história, conseguir lidar com isso de uma maneira que conecte nosso papel na ciência da história e nosso papel ético-político, que é o mais difícil de fazer, acho eu. Bom, Cheryl, João, muitíssimo obrigado. A gente teve vários comentários aqui agradecendo vocês pelo excelente debate. Eu também faço minhas as palavras desses vários colegas. E gostaria de mencionar aqui um comentário do André Fialho, que, salvo engano, eu estive com ele ontem numa outra live, então esse universo de lives é muito curioso, né? Que a gente vai se reencontrando as pessoas. Ele diz que é desesperador às vezes, mas momentos como esse dão força para começar a rascunhar um futuro. Então, o pessimismo é um pessimismo produtivo, né? E para quem está rascunhando o futuro, então eu pediria que colocasse aí nos rascunhos, nos esboços, o nosso evento do dia 23 ao 25 de setembro. Nós do Lupa vamos organizar um evento rememorando os 80 anos sem e com Walter Benjamin. Então ficam todos e todas convidados. Entrando nessa ótica do pessimismo, né, a gente vai tratar de um autor que se suicidou na fronteira de um país tomado por nazista com outro país tomado por fascistas, né? Então, quer dizer, a gente permanece nessa lógica, mas é alguém que também nos ensinou a pensar a partir dessas desventuras, a partir das derrotas e criar com isso uma forma de reflexão crítica, né? Então, dito isso, agradeço a presença de todos e todas que nos acompanharam com os vários comentários. Agradeço vocês, Cheryl, João,
mais uma vez, por terem participado deste 14º e último Diálogos Lupa, né? Nós estamos encerrando esse projeto do Lupa hoje. Acho que ele cumpriu em partes algo que era de criar um espaço de reflexão, de reencontro também, né? Falei isso várias vezes, de reconfigurar as nossas formas de presença. Eu acho que ele funcionou até certo ponto bem nesse sentido, né? Talvez se a gente tivesse mais um diálogo, já dava para computar 4 créditos aí, né? Já fechava 15, juntava lá 60 horas, enfim, mas a gente não tem nem certificado nem nada, a gente fez isso mesmo pelo debate, pela vontade de pensar esse nosso contexto contemporâneo e em certa medida, um anseio também por estarmos juntos, dadas as condições de possibilidade que a gente tem para estar juntos, né? Então, foi um prazer revê-los também e agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço também aí, pessoal que assistiu, Cheryl, Fernando. Foi um prazer, foi uma honra. Então tá, pessoal, vou encerrar aqui a nossa transmissão. Uma boa noite a todos e todas e se cuidem.